Hi guys, welcome to another class. Mais uma vez estou muito feliz de estar aqui com você para mais uma aula de inglês. Estou muito feliz com você que está persistindo. Hoje já é a nossa 13ª aula, então quer dizer que você já teve aí, 13 aulas de inglês. Eu acredito que você já aprendeu muita coisa. Espero que você esteja praticando em casa, revisando os conteúdos. E você já sabe, né? Aquela mesma coisa de sempre, o que precisar de mim, sabe que eu tô aqui. Então vamos orar para a gente começar a nossa aula de hoje. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te honramos, Senhor, nós te glorificamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, por quem Tu és, Senhor, e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu propósito vivo em nós, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Senhor estar nos levantando, pelo Senhor estar cuidando de nós, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado, Pai. Eu te entrego, Senhor, essa aula nas suas mãos, te entrego cada aluno, Senhor, que está em casa assistindo essa aula nas suas mãos, Pai. Te entrego a minha vida como professora nas suas mãos, Pai. Que seu Espírito Santo venha fluir nessa aula, Pai. Que o Senhor tenha toda a liberdade para me usar, Jesus, para que eu possa, Deus, trazer a língua inglesa da melhor forma para eles, Pai. Abre o entendimento deles, Senhor. Guarda, nos ensina a guardar, Senhor, aquilo que for necessário, Pai, para que use na caminhada, Deus. Torna, Senhor, esse aprendizado mais fácil para eles, Pai. Traz um novo sobre a vida deles, Pai. E é isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então vamos começar. Hoje a gente vai estudar nossas prepositions, que são muito importantes. Eu sei que eu sempre fico falando, gente, essa matéria é muito importante porque todas são muito importantes. Mas essa aqui são aquelas palavrinhas que vocês veem nas frases, e quando você tá começando, você fala, nossa, mas essa palavra aqui sempre tem, o que ela quer dizer? Você fica meio, às vezes, até meio perdido, mas depois que você aprende a usar, você vê que, nossa, usa muito mesmo, tá? Então, vamos lá. Mas antes, mas primeiro, do you remember what we studied in the last class? Você se lembra que a gente estudou na última aula? Tempo na tela. A gente começou ouvindo o texto de Mateus 11, do 28 ao 30. Aí a gente fez, o nosso momento de entender o texto para fazer a associação das palavras. E aí a gente começou a estudar os nossos pronomes objetos em inglês. Então a gente falou, que eles constituem um tipo de pronome pessoal e que eles funcionam como objeto do verbo ou da preposição em uma oração. Nós falamos também que eles são utilizados para substituir nomes de pessoas, coisas, animais e que eles têm a função de objeto direto e indireto nas frases. Eu disse para vocês não precisam lembrar disso de português, mas se você lembrar, te ajuda já a entender como usá-los, tá? Se você não lembrar também, isso não vai prejudicar o seu aprendizado no inglês. Aí, continuando, nós vimos alguns exemplos. Então, primeiro aqui, o exemplo que eu dei para vocês foi I love my mom. O I love my mom, eu posso simplesmente falar que eu a amo. Então, I love her. I love her. Então, esse her aqui, ele substituiu o my mom, ok? Outro exemplo, we are studying for the mission. Então, nós estamos estudando para a missão. Então, a mesma coisa que eu dizer, nós estamos estudando para isso. Então, se você está numa frase que você já falou da missão, você não precisa dizer, a gente está estudando para a missão. Você pode dizer, nós estamos estudando para isso. Então, we are studying for it, ok? Então, esse it, ele substituiu o the mission, ok? Vamos continuar. Aí eu mostrei para vocês, quais são os nossos object pronouns. Então, a gente viu que o primeiro é o me, ok? Que tem o significado de me e mim. You, que é o lhe ou a te, ti, você. Him, que é o lhe ou a ele. Her, que é o lhe a ela. It, que é o lhe ou a isto, essa e essa. Us, que é o nos, You, vós, lhes e a vocês. E o them, que é o lhe, os, as, a eles e a elas. Lembrando, gente, que essa tradução aqui é só para vocês fazerem a associação. Você não precisa ficar gravando o que é a tradução, você precisa entender como usar. Porque senão você ficar pensando, qual era a tradução mesmo, como que eu vou usar? Você vai se perder. Então, o que é importante? Você saber como usar eles na frase, o significado geral deles. Então, você já vê aqui, que esse me aqui, ele tá diretamente ligado ao I,
que é o nosso subject pronoun, que eu até relembrei com vocês nessa aula. Então, se você está falando, se eu estou falando de a mim, né, relacionado ao eu, né, ao I, eu sei que é o me. Se eu estou falando relacionado ao she, que é ela, então é o her. Então, você sabendo, né, como relacionar, como usá-lo, isso já é mais que suficiente. Você não precisa ficar preso ou presa à tradução. Aí eu falei para vocês que tanto o object pronoun quanto o subject pronoun, eles são classificados como pronomes pessoais, né? Então, a diferença entre eles está como você usa eles nas frases. Então, primeiro eu já falei do object pronoun, né? Que ele substitui, ele desempenha a função de objeto de um verbo ou de uma preposição. E já o subject pronoun, que foi aquele que a gente aprendeu lá no início, ele vai substituir o sujeito da frase. Então, é quem está praticando a ação que ele vai substituir. Aí nós relembramos aqui, né, os nossos subject pronouns. Então, o I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele, ela para coisas, né, o pronome neutro para coisas, objetos, animais, sentimentos, coisas assim. We, nós, you, vocês, e they, eles e elas, ok? Aí a gente entrou em como usá-los, né? Aí a primeira coisa que a gente viu é que a gente tem os que estão do singular e os que estão no plural. Singular é o me, you, him, her, it, e o plural you, us e them, ok? E aí a gente começou a ver alguns exemplos. Então, ó, Clara took her to church on Sunday. Então, Clara took her to church. Então, Clara a levou. Esse took aqui é o de levar, tá? Só que no passado, por isso que é took, tá? I love this movie. I saw it yesterday. Então, eu amo esse filme. Eu o vi ontem. I saw it, ok? Aqui mais uma vez, ó, o saw é do see, só que no passado, tá? Ó, they bought you many gifts. Então, eles compraram muitos presentes para vocês. Ou eles compraram a vocês muitos presentes, ok? Como eu disse, a tradução nem sempre é ao pé da letra, até porque é impossível você traduzir sempre ao pé da letra de uma língua para outra, tá? He told them the truth. Então, ele disse-lhes a verdade. Aí nós conhecemos também algumas conjunções muito usadas. Então, a gente viu o and, que é o e, o because, que é o porquê, só que no sentido de você estar explicando alguma coisa, né? O but, que é o mais, no sentido de mas sem i, tá? Adversativa. O or, que também é uma conjunção alternativa, né? Outra adversativa, essa é alternativa, que o or é para você falar ou, né? É o ou, então quando você quer falar sobre duas opções de alguma coisa. O so, que é o então. O since, que é o desde. E aí nós vimos também o nosso vocabulário. So, let's start our content for today, ok? Vamos começar o nosso conteúdo para hoje, porque a gente já tá, né, nessa aula aí, então vamos lá. Hoje a gente vai falar das prepositions, que são as preposições, né? E eles funcionam como conectivos das orações. Por isso que eu disse para vocês lá no começo que são aquelas palavrinhas que você sempre vê nas frases, porque eles conectam, então são muito importantes, tá? Muito importantes mesmo. Então, eles conectam as palavras de uma frase, seja substantivo, pronome. Então, eles fazem essa ligação entre elas. Então, essas preposições, eles vão estar sempre completando o sentido da frase. Então, se você fala o verbo certinho, a pessoa certinho e esquece, de repente, uma preposição, fica igual aqui no Brasil, quando a gente fala alguma coisa tipo eu não vou saber falar em português agora, mas tipo assim, quando falta uma coisinha, por exemplo, eu gosto de cantar e dançar. Se você falar eu gosto de cantar, dançar, tá vendo que falta uma coisinha? Então são essas preposições que fazem toda a diferença. No caso, o e aqui é um conectivo, mas é só dar um exemplo de quando falta alguma coisa da sua frase, tá? Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, assim, para. Eu liguei para você. Se você fala eu liguei você, faltou a palavrinha. Nesse caso, uma preposição. Então, a gente vai ver hoje a in. Could you repeat, please? In.
In tem o significado de dentro de, em, no e na. On, could you repeat please? On, que é sobre a, em cima de, acima de, em, no e na. O at. Essa é muito importante, tá, gente? O at é no sentido de acraseado, ou em, na e no. O to, que é para ou a, e o for, que é para, durante e por. Vocês vão ver aqui que nas traduções, muitas delas têm a mesma tradução, mas elas são utilizadas diferentes, tá? Então, vamos começar com in, ok? A preposição in é usada nos seguintes casos, tá bom, gente? A primeira forma é para indicar tempo, seja o ano, o mês, as estações do ano ou uma parte do dia. Então, vamos ver aqui os exemplos, ó. I study in the morning. Could you repeat, please? I study in the morning. Eu estudo de manhã, ok? He goes to church in the afternoon. Ele vai para a igreja de tarde. Então, ó, in the afternoon, de tarde. My birthday is in March. Meu aniversário é em março. My sister was born in 2002, que é 2002. Ah, gente, esse ou que eu falei pra vocês, em breve a gente vai ver endereço, a gente vai ver também algumas outras coisas, e muitas vezes eles falam ou em vez do zero, tá? Então, às vezes você vai ver, principalmente telefone, ou quando eles querem falar um número mais longo, eles usam esse ou no lugar do zero, tá? We are going to Europe in the summer. Ó, summer aí, ó, estação no verão. Então, we are going to Europe. Então, estamos indo para a Europa in the summer. Então, no verão, ok? In the summer. Ah, tá, um exemplo aqui, só um adendo, tá? Que eu já tava passando. Com noite, night, ok? A preposição utilizada é o at. Mesmo ele se encaixando aqui para indicar um tempo, por exemplo, à noite, uma parte do dia, tá se encaixando aqui na nossa utilização do in, sempre que for night, vai ser at night. Por exemplo, see you at night. Te vejo à noite. At night, ok? Então não vai ser o in. Mas agora aqui a gente viu, ó, in the morning, in the afternoon, esses a gente usa o in, tá? A gente também o utiliza para indicar um lugar, seja uma cidade, um país, um lugar específico, tá bom? Então, por exemplo, ó, she lives in Brazil. Could you repeat, please? She lives in Brazil. Então, ela mora no Brasil. He works in São Paulo. Ele trabalha em São Paulo. They received missionaries in the house. Então, eles receberam missionários na casa, in the house, ok? He's waiting for you in the living room. Ele está esperando por você na sala, ok? E aí, uma observação, né, que quando tá o in com o de, ele tem um significado do em, no, na, nos ou nas, tá? Então, não precisa ficar gravando significado, é só entender mesmo como funciona. Agora vamos estudar aqui o on, ok? O on, ele é utilizado nos seguintes casos. A primeira é para indicar tempo, no entanto, gente, diferentemente do in, ele é usado para algo mais específico. Então, vocês lembram que lá no in eu dei o exemplo do meu aniversário? E eu falei para vocês que my birthday is in March. Então, meu aniversário é em março. Então, quando eu falo março, é um mês inteiro. Então, é algo geral. Agora, quando eu venho aqui para esse exemplo, ó, I was born on March 21st. Então, eu nasci em 21 de março. Então, aqui nesse caso, eu usei o on March 21st. Por quê? Porque aqui eu falei com a data, ok? Então, é uma data específica. Então, se tiver data específica, a gente usa o on, ok? Então, vamos lá. Então, vamos ver os exemplos. Primeiro, I was born on March 21st, que é o meu aniversário. You study English on Mondays and Wednesdays. Então, você estuda inglês nas segundas e nas quartas. Então, tá vendo aqui que aqui eu já não falei na semana, entendeu? Eu falei o dia específico da semana, por isso eu usei o on, ok? É uma parte do todo, não usei para falar o todo. Vamos ver o próximo.
They go to church on Sundays. Então, eles vão para a igreja aos domingos, ou on Sundays, aos domingos. Eu falei um dia específico, por isso eu usei o on. Vamos continuar, tá? Todos os dias da semana vão ser precedidos de on, tá? Então, a preposição on vai vir sempre que você falar o dia da semana vai ser on. Exatamente pela regrinha que eu expliquei anteriormente. Porque o dia da semana, ele é parte de um todo. Então, ele é mais específico, é um dia específico. Por isso, vai vir o on. Mas daí, mais fácil você gravar assim. Então, que sempre que for um dia da semana, você vai usar o on. Então, vamos lá. She goes to church on Tuesdays. Então, ela vai para a igreja nas terças. I love to get up early on Sundays. Então, eu amo acordar cedo aos domingos. Para indicar também objetos e lugares, só que diferentemente do in, é usado quando você fala de superfície. Então, ele vem significando como em cima de ou sobre a. Então, olha só. The Bible is on the table. A Bíblia está sobre a mesa ou em cima da mesa, ok? Ou na mesa, ok? Então, tem significado de na também, mas no sentido de em cima, diferente do in, ok? Quem é mais antigo vai lembrar que tinha uma propaganda que era The Book is on the table. Então, passava muito na TV. Então, a gente acabou gravando esse on the table aí. E é nesse sentido de superfície, ok? Vamos próximo. I will put the notebook on my desk. Então, vou colocar o caderno aqui. Eu não traduzi, gente, mas notebook é caderno, ok? Em cima da escrivaninha. Vamos continuar. Para referir a meios eletrônicos, onde tem alguma informação que está disponível. Então, ó, I read that information on the church's website. Então, eu li essa informação no site da igreja. On the church's website. Esse apóstrofo S aqui, gente, é de posse, tá? Que vocês vão aprender ainda. Ó, next. Próximo. Don't believe everything you see on the internet. Então, não acredite em tudo que você vê ou lê na internet, tá? O see aqui é de ver, mas eu traduzi como ler para fazer mais sentido. Para indicar nomes de ruas ou avenidas, então, I live on Valadares Street. Então, eu moro esse na aqui de rua, on, ok? They have a church on Madison Avenue. Então, eles têm uma igreja na Madison Avenue, que é a Avenida Madison, ok? Lembrando aqui, ó, exatamente por conta lá da primeira regra. Quando eu falo uma rua e quando eu falo uma avenida, eu tô falando de uma coisa específica da cidade, é uma parte da cidade. Então, por isso que eu tô usando o on, tá vendo? Tudo segue aquela primeira regra, gente. Aqui é só para vocês verem mesmo no dia a dia onde se encaixa, tá? Entretanto, sempre, né? Se o endereço tiver um número, a gente usa o at, tá? Então, por exemplo, se eu for falar, I live at 100 Valadares Street. Então, eu moro na rua Valadares, número 100. Então, aqui, ó, ok? Já usei o at. They have a church at 23 Madison Avenue. Então, eles têm uma igreja na Madison Avenue, né? Na Avenida Madison, número 23, 23. Então, at 23, ok? Ou 23. Quando o on vem junto com um artigo de, né, que significa o, a, os, as, esse on the, ele vai ter o significado de no, na, nos e nas, ok? Agora, falando da preposição at, tá? A preposição at, ela é utilizada nos seguintes casos. O primeiro, para indicar horário. Então, sempre que a gente falar, tal hora, vai ser o at. Então, ó, I woke up at 6 a.m. Acordei às 6 horas, tá? Da manhã, no caso, 6 a.m. The meeting is at 3 p.m. Então, a reunião é às 15 horas, 3 da tarde, ok? Gente, lá eles não usam as horas em 24 horas, igual aqui. Então, você não vai ver 16, 15, não vai ver, vai ser sempre AM para manhã e PM para tarde, tá? Em breve vocês vão aprender a hora também. Our flight will leave at 5 o'clock. Nosso voo sairá às 5 horas. Para indicar locais muito específicos, então quando você está falando para alguém, vou te esperar em tal local, você vai usar o at também. Então, ó, they were waiting for us at the airport. Então, eles estavam esperando por nós no aeroporto,
tá? Então, esse at é quando você vai marcar um lugar com alguém, quando você fala pra pessoa, você vai achar tal coisa em tal lugar, você vai usar o at, ok? É uma observação, quando ele vem acompanhado do artigo, né? At the é no, na, nos ou nas, como o on também. E agora vamos ver o to. O to a gente usa nos seguintes casos, tá? Para indicar movimento, então posição, destino, direção. Então, eu tô indo para tal lugar. Você vai usar o to. Ó, we are going to Canada. Então, nós vamos para o Canadá. Para, ok? Para indicar a duração de tempo, então de início ao fim de um período. Então, ó, I study Portuguese from 1999 to 2005. Então, eu estudei português de 1999 até 2005. Para indicar a distância. Então, quando você quer falar até tal lugar, de tal lugar até tal lugar, você vai usar o to. Ok? Então, vamos lá. It's about 2 blocks from the airport to the church. Então, são cerca de 2 quarteirões do aeroporto até a igreja. Até a igreja. Então, to the church. Até a igreja. Ok? Para indicar comparações entre coisas, tá? Então, ó, I prefer going to the movies to staying at home. Então, eu prefiro ir ao cinema, né, do que ficar em casa. Para indicar motivo ou propósito, então, quando for assim, ele vai vir seguido de um verbo. Então, ó, we went out to preach the gospel. Então, we went out, nós saímos, né, to preach the gospel, para pregar o evangelho. Vamos agora para o for, tá? A preposição for, ela é usada nos seguintes casos, para indicar a duração de tempo. Então, ó, I've worked at school for 4 years. Falei 4, fiz 2. For 4 years. Então, por 4 anos. Eu trabalhei na escola por 4 anos. Para indicar uma finalidade ou função de algo. Então, ó, the Bible is used for showing who God is. Então, a Bíblia é usada para mostrar quem Deus é. Então, quando a gente estiver falando aqui, ó, desse for com a finalidade de mostrar a função de alguma coisa, depois a palavrinha vai vir, o verbo vai vir com o ing, que é no gerúndio, tá? Para indicar benefício ou favor, então, ó, exercising is very good for the health. Então, fazer exercício é muito bom para a saúde, for the health, ok? Para a saúde. Para indicar motivo ou propósito, só que aqui, diferente do to, ele é seguido de um substantivo. Então, aqui, ó, this area is for guests only, ok? Esta área é apenas para convidados, é só para convidados, ok? Gente, eu tenho uma tabela que eu fiz há um tempo atrás, que eu disponibilizei para uns alunos meus antigamente, que eu vou disponibilizar para vocês também. Então, eu vou deixar lá no nosso grupo do Telegram, que é um triângulo assim, e quando que você usa o in, on e at, principalmente, que você tem essa questão de, quando eu falo de algo geral, quando eu falo de algo específico, mais específico ainda. Então, vocês vão ver lá, eu vou deixar lá. Se você tiver alguma dúvida, coloque lá. Eu sei que no começo parece muito difícil da gente entender essas palavrinhas. Você fica, mas eu vou ficar pensando quando que eu vou usar, quando que eu vou usar. Cara, você vai fluir, vai acontecer, tá, gente? Eu sei que eu sempre falo isso e às vezes deve ficar até chato. Deve falar assim, nossa, sempre ela fala que vai fluir, mas não tô fluindo ainda. Mas calma, tá? Calma que com o tempo vai fluir e tudo vai fazer sentido, as coisas vão se encaixar e você vai passar a usá-las, tá? Então, tirar dúvidas lá no nosso grupo do Telegram. Não se esqueçam de fazer repetição dos conteúdos, principalmente se for repetição espaçada, que ela é mais efetiva. Mas se você não tiver com tempo para fazer repetição espaçada, dá uma olhadinha pelo menos no dia seguinte e antes até, né, da outra aula, só para você, né, lembrar. Lembrando que a aula passada eu deixei exercício lá no Telegram, então faça o exercício também, porque o conteúdo da aula passada era um conteúdo mais... Ele precisava, sabe, ser mais... Para ser mais efetivo, fazer um exercício. Por isso que eu deixei exercício para vocês. Não é sempre que eu vou deixar exercício, mas quando eu ver que é um conteúdo que vocês precisam, tipo, praticar para poder realmente aprender, eu vou deixar um exercício para vocês lá. Nossos dias de aula são as segundas e as quartas, às 12h30 no YouTube, tá?
E temos conteúdo extra no sábado. Como eu falei na aula passada, eu tô repensando os conteúdos extras, então por isso que ainda não teve. Mas em breve voltaremos. Deixa eu voltar aqui. Thank you for today, guys. Obrigada por hoje, galera. See you in the next class. Vejo vocês na próxima aula. God bless you. Deus abençoe você.